Você já se pegou acordado às 3 da manhã, olhando para o teto enquanto a cabeça não para? Pensamentos que vêm de todo lado, um atrás do outro, como ondas que não te deixam respirar. E no meio disso tudo, uma pergunta que você nunca fala em voz alta. Será que eu vou conseguir? Será que isso que eu estou vivendo é tudo o que existe? Você olha para o celular, vê as contas, vê as notícias, vê a vida dos outros e parece que todo mundo está bem, menos você. E tem uma sensação estranha, quase como se você tivesse nascido de novo, mas para viver a mesma vida velha. Essa inquietação, essa fome de algo que você nem sabe nomear. Ela não é acidente, ela é o começo de alguma coisa. Deixa eu te contar sobre um homem que sentiu exatamente isso. Ele se chamava Nicodemos, e ele era importante. Respeitado, religioso, sabia tudo sobre Deus, ou pelo menos achava que sabia. Mas tinha uma coisa nele que ninguém via, uma sede, uma fome. Ele conhecia as regras, os rituais, as orações certas, mas lá no fundo ele sabia que faltava alguma coisa. E foi por isso que ele fez o que ninguém esperava. Ele procurou Jesus, mas não de dia, não na frente de todo mundo. Ele foi de noite, no escuro, no silêncio, porque tem coisas que a gente só consegue buscar quando ninguém está olhando. E quando ele chega, ele começa a falar de Jesus como se fosse dar um elogio, como se fosse manter as aparências. Mas Jesus não deixa, Jesus não está interessado em conversa de superfície. Ele olha para Nicodemos e fala uma coisa que derruba tudo. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Nicodemos fica confuso. Ele pergunta, como é que um homem pode nascer de novo se já é velho? Ele está pensando com a cabeça natural, com a lógica da terra, mas Jesus está falando de outra coisa. Ele está falando de renascimento interior, de transformação completa, de começar de novo por dentro, não por fora. Pensa nisso. Jesus não disse, você precisa melhorar, não disse, você precisa tentar mais. Ele disse, você precisa nascer de novo. E isso muda tudo, porque não é sobre consertar a vida velha, é sobre receber uma vida nova, é sobre uma mudança tão profunda, tão radical, que você nem reconhece mais quem você era. E essa mudança começa onde? Na mente, no coração, no jeito que você vê o mundo, que você vê Deus, que você vê a si mesmo. Você já reparou que a maioria das batalhas que você enfrenta não acontecem lá fora? Elas acontecem aqui, dentro de você. Não é o trabalho que te derrota, é o pensamento sobre o trabalho. Não é a pessoa que te ofendeu, é o rancor que você carrega. Não é a falta de dinheiro, é o medo de nunca ter o suficiente. Jesus sabia disso. Ele disse em Marcos capítulo 7, versículo 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Não de fora, de dentro. E se vem de dentro, é lá que a mudança precisa acontecer. Nicodemos estava preso numa religião que não tocava a alma dele, preso numa identidade que ele construiu com as próprias mãos, mas que não enchia o vazio. E Jesus ofereceu para ele a única coisa que podia libertá-lo, um recomeço, um renascimento do espírito, não por esforço, não por mérito, por graça, por rendição, por dizer sim a uma vida que ele ainda não conhecia, mas que já estava chamando ele. E você? Você já percebeu que talvez não precise de mais informação, mas de transformação? Que não adianta saber tudo sobre Deus se você não conhece Deus. Que não adianta frequentar igreja, seguir regras, parecer certo, se por dentro você está vazio, cansado, sufocado. Nascer de novo não é um evento religioso. É um encontro real com Jesus. É deixar ele entrar onde ninguém mais entra. É deixar ele refazer você de dentro para fora. Se você está sentindo isso que eu estou falando, fica comigo até o final. Não saia agora.
Isso aqui pode ser a palavra que você estava esperando sem saber. E se isso fizer sentido para você, se inscreve no canal, porque o que eu quero não é só te entreter, mas caminhar contigo nessa jornada de fé verdadeira. Agora, deixa eu te mostrar o que Jesus realmente está dizendo quando ele fala sobre nascer de novo. Porque tem gente que pensa que isso é só um momento, um dia, uma oração e pronto. Mas não é. Nascer de novo é o começo de um processo, é a entrada numa nova forma de existir. E esse processo acontece na renovação da mente. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha a palavra, transformai-vos. Não é passivo, não é automático, é uma escolha diária, é um treino, é um cultivo. Pensa na tua mente como um jardim. Tudo o que você planta ali cresce. Pensamentos são sementes. Se você planta medo, vai colher ansiedade. Se você planta dúvida, vai colher paralisia. Se você planta ressentimento, vai colher amargura. Mas se você planta a palavra de Deus, se você planta fé, se você planta gratidão, a colheita muda completamente. Jesus disse isso de outro jeito na parábola do semeador. A semente é a mesma, mas o solo é que determina o resultado. E o solo é o teu coração, a tua mente, o teu mundo interior. Agora vem a pergunta que importa. O que você tem plantado? O que você tem permitido que entre na tua mente? Porque a gente vive numa época em que a nossa mente é bombardeada o tempo todo. Notícia ruim, comparação, medo, propaganda, opinião, barulho, 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 e no meio disso tudo, a voz de Deus fica abafada. Não porque ele parou de falar, mas porque a gente parou de ouvir. A gente encheu a mente de tanta coisa que não sobrou espaço para a verdade. E aí começa o problema. A gente começa a acreditar em mentiras. Mentiras sobre quem a gente é. Mentiras sobre o que Deus pensa da gente. Mentiras sobre o futuro. E essas mentiras viram cadeias. Cadeias invisíveis, mas tão reais quanto qualquer algema. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas repara, ele não disse que qualquer coisa liberta. Ele disse que a verdade liberta. E a verdade é uma pessoa. A verdade é ele. Então, nascer de novo significa isso. Sair das mentiras e entrar na verdade. Trocar as vozes que te condenam pela voz que te ama. Trocar os pensamentos que te afundam pelos pensamentos que te levantam. Trocar a narrativa da derrota pela narrativa da redenção. E isso não acontece de uma vez. Acontece pensamento por pensamento, dia após dia, escolha após escolha. Nicodemos foi embora daquela conversa sem entender tudo, mas ele foi embora diferente, porque uma semente foi plantada, e você vai ver isso mais tarde na história dele. Quando Jesus foi crucificado, quando todo mundo abandonou, Nicodemos aparece. Ele trouxe mirra e aloés para ungir o corpo de Jesus. Ele não tinha mais vergonha, ele não estava mais escondido, algo tinha nascido nele, não foi rápido, mas foi real. E é assim com você também. Talvez você não sinta a mudança hoje. Talvez amanhã você ainda acorde com as mesmas dúvidas, os mesmos medos. Mas se você continuar plantando a verdade, se você continuar buscando Jesus, se você continuar dizendo sim à renovação, alguma coisa vai começar a crescer. Você vai perceber que não reage mais do mesmo jeito, que aquele pensamento que sempre te derrubava, agora você consegue capturar. Que aquela ansiedade que te dominava, agora você consegue entregar. Que aquela amargura que te prendia, agora você consegue soltar. Isso é nascer de novo. Não é perfeição, é transformação. Não é chegar, é caminhar. Não é nunca cair, é levantar de novo com a certeza de que você não está sozinho. Agora eu quero falar sobre algo que Jesus ensinou
e que muda tudo quando a gente entende de verdade. Ele disse em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Escuta isso de novo. Levando cativo todo o pensamento. Não alguns. Todo pensamento. A gente vive como se os pensamentos fossem passageiros inocentes, como se eles simplesmente aparecessem e fossem embora. Mas não é assim. Pensamentos têm peso. Pensamentos têm direção. E se você não captura eles, eles capturam você. Eles constroem fortalezas, estruturas mentais, padrões de crença que parecem inabaláveis, e você começa a viver preso dentro da própria cabeça. Deixa eu te dar exemplos reais. Você já sentiu aquele pensamento que diz: você não é suficiente? Ele vem de mansinho, quase como se fosse verdade, e se você não captura ele, ele vira uma fortaleza. Aí você para de tentar, para de sonhar, para de acreditar. Porque se você não é suficiente, para que lutar? Ou o pensamento que diz: Deus está bravo com você. Ele usa a culpa, a vergonha, o erro do passado. E se você deixa ele crescer, você para de orar, para de buscar, para de crer. Porque se Deus está contra você, por que continuar? Mas olha o que a palavra diz. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Zero. Acabou. Se você está em Cristo, a condenação não tem mais lugar. Mas se você não conhece essa verdade, ou se você conhece, mas não acredita de verdade, o pensamento de condenação vai continuar te visitando todo dia. E você vai viver livre por fora, mas preso por dentro. É por isso que Jesus falou tanto sobre a mente, sobre o coração, sobre o que sai de dentro, porque é lá que a vida é definida. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes, não um riacho, mas as fontes. Tudo o que sai de você, tudo o que você cria, tudo o que você vive, vem de dentro. Se o coração está contaminado, a vida vai refletir isso. Mas se o coração está alinhado com Deus, a vida começa a mudar de forma. Então deixa eu ser prático contigo. Como é que você leva um pensamento cativo? Primeiro, você identifica ele. Você para e pergunta: isso que eu estou pensando é verdade? Isso está alinhado com o que Deus disse sobre mim? Se não está, você não aceita. Você não deixa ele se acomodar. Você traz a verdade para confrontar a mentira. Se o pensamento diz: você não tem futuro, você responde com Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se o pensamento diz: você está sozinho, você responde com Hebreus 13, 5. Não te deixarei, nem te desampararei. Pode parecer estranho no começo, pode parecer forçado, mas isso é guerra espiritual. E guerra não é confortável. Guerra exige disciplina, exige coragem, exige repetição. Você não vence uma fortaleza mental de uma vez. Você derruba ela tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, verdade por verdade. E tem outra coisa que Jesus ensinou que a gente ignora demais: o poder da boca. Ele disse em Mateus capítulo 12, versículo 34, porque da abundância do coração fala a boca. O que está cheio dentro sai fora. Mas funciona nos dois sentidos. Quando você começa a declarar a verdade, mesmo que você ainda não sinta ela completamente, você está plantando uma semente nova. Você está treinando a mente a ir numa direção diferente. Isso não é pensamento positivo, não é autoajuda, é fé. É o que Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você fala a palavra,
Você está ouvindo. E quando você ouve, a fé cresce. E quando a fé cresce, a mente muda. E quando a mente muda, a vida muda. Nicodemos precisava ouvir isso. Ele precisava entender que não era sobre fazer mais, mas sobre ser transformado. Que não era sobre religião, mas sobre relacionamento. Que não era sobre aparência, mas sobre essência. E a partir do momento que ele entendeu, mesmo que devagar, mesmo que com dúvida, a jornada dele mudou. Ele saiu da noite e começou a caminhar em direção à luz. E você? Você está disposto a sair da noite? A deixar Jesus entrar nos lugares escondidos, nos pensamentos secretos, nas feridas que ninguém vê, porque é ali que ele quer trabalhar. Não para te expor, não para te condenar, mas para te libertar, para te fazer nascer de novo, para te dar uma mente nova, um coração novo, uma vida nova. Vamos falar agora sobre os bloqueios, porque uma coisa é entender o princípio, outra coisa é aplicar quando a vida real bate na porta. E tem alguns bloqueios internos que impedem a renovação da mente de acontecer de verdade. Não são pecados óbvios, são coisas que a gente carrega sem perceber, mas que funcionam como muros invisíveis entre você e a liberdade que Jesus oferece. O primeiro bloqueio é o medo, e o medo é sorrateiro, porque ele se disfarça de prudência, de sabedoria, de proteção. Mas medo não vem de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 18 diz: No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. O medo te paralisa. Ele te faz desistir antes de tentar. Ele te convence de que o pior vai acontecer. E quando você vive dominado pelo medo, você nunca experimenta a plenitude que Deus preparou para você. Pensa em Pedro. Ele viu Jesus andando sobre as águas e pediu para ir também. E Jesus disse: Vem! E Pedro foi. Ele saiu do barco, ele andou sobre o impossível. Mas aí ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. E o medo entrou, e ele começou a afundar. Jesus perguntou: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus, capítulo 14. O problema não foi a tempestade, foi o foco. Quando você foca no medo, você afunda. Quando você foca em Jesus, você anda sobre o que deveria te destruir. Segundo bloqueio, a culpa. Não a culpa saudável que te leva ao arrependimento, mas a culpa tóxica que te mantém preso no passado. Tem gente que já foi perdoada por Deus, mas não se perdoa. Fica remoendo o erro, revivendo a queda, carregando um peso que Jesus já tirou na cruz. E essa culpa vira uma prisão. Ela te impede de avançar. Ela te convence de que você não merece bênção, não merece graça, não merece recomeço. Mas escuta o que Jesus fez. Quando trouxeram a mulher apanhada em adultério, todo mundo estava pronto para apedrejar ela. A lei condenava, a religião condenava, mas Jesus disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João capítulo 8. Um por um, eles foram embora. E Jesus perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus respondeu: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Olha isso, nem eu te condeno. Se Jesus não te condena, quem é você para se condenar? Quem é o inimigo para te condenar? Quem é o passado para te condenar? Você foi perdoado. Agora vai e não peques mais. Não significa que você nunca vai errar de novo. Significa que você não precisa mais viver definido pelo erro. Você pode viver definido pela graça. Terceiro bloqueio, a dúvida. A dúvida não é o oposto da fé. Perguntas honestas não afastam Deus. Mas a dúvida crônica, aquela que nunca se rende, aquela que sempre tem um mas, ela te paralisa. Ela te impede de agir, de orar com convicção, de declarar com autoridade, de crer que Deus é quem ele disse que é. Nicodemos duvidou, ele perguntou: como pode ser isso? Mas ele não parou na dúvida, ele continuou buscando. E essa é a diferença.
Dúvida que busca encontra respostas. Dúvida que desiste vira incredulidade. Jesus disse em Marcos, capítulo 11, versículo 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Não duvidar no coração não significa não ter perguntas, significa não deixar a dúvida te roubar a fé. Significa continuar declarando, continuar crendo, continuar avançando, mesmo quando você não vê ainda. Porque fé não é certeza do que você vê. Fé é certeza do que você ainda não vê, mas que Deus já garantiu. Quarto bloqueio: a ofensa, o ressentimento, a mágoa. Essa é uma das prisões mais perigosas, porque você acha que está prendendo o outro, mas na verdade está prendendo você mesmo. Jesus foi claro. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É duro, mas é verdade. Perdão não é opcional. Não é para quando você sente vontade. É um mandamento. Porque Deus sabe que sem perdão você não consegue viver livre. A amargura te corrói por dentro. Ela contamina tudo. Seus relacionamentos e sua paz, sua comunhão com Deus. E o pior, quem te feriu já seguiu em frente, mas você ainda está sangrando. Perdoar não é dizer que o que a pessoa fez foi certo. Não é fingir que não doeu. É soltar. É entregar a justiça para Deus. É decidir que você não vai mais deixar aquela pessoa controlar sua paz. É nascer de novo na área do coração. É deixar Deus curar o que foi quebrado. E o quinto bloqueio: a preocupação, a ansiedade, o peso de tentar controlar tudo. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 34, não andeis, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mas a gente insiste em carregar amanhã hoje, em carregar mês que vem hoje, em carregar problemas que nem existem ainda. E a preocupação te rouba o hoje. Te rouba a paz, te rouba a capacidade de ouvir Deus, porque a mente preocupada é uma mente barulhenta. E na mente barulhenta, a voz de Deus fica abafada. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 dizem: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentidos em Cristo Jesus. Olha a ordem: pare de se preocupar, comece a orar, agradeça mesmo antes de ver a resposta e a paz vem. Não uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que passa entendimento. Uma paz que não faz sentido, mas que sustenta. E essa paz guarda tua mente, protege teu coração. Te mantém firme quando tudo ao redor está caindo. Então a pergunta é: qual desses bloqueios está na tua vida agora? Pode ser mais de um, pode ser todos. Mas a boa notícia é que Jesus não veio só para te mostrar o problema. Ele veio para ser a solução. Ele não te condena por ter medo, culpa, dúvida, mágoa ou ansiedade. Ele te oferece liberdade. Mas você precisa escolher aceitar. Precisa escolher abrir mão. Precisa escolher confiar. Nascer de novo é isso, é deixar morrer o que te prende para que possa nascer o que te liberta. Não é fácil, não é rápido, mas é possível e vale cada segundo. Agora vamos ao que importa. Como é que você vive isso no dia a dia? Como é que você transforma a teoria em prática? Porque fé sem prática é morta. E renovação da mente sem disciplina é só intenção. Então deixa eu te dar passos concretos, coisas que você pode começar hoje, agora, antes de dormir. Primeiro, cria silêncio. A gente vive num mundo que tem medo do silêncio.
Música, podcast, TV, rede social, qualquer coisa para não ficar sozinho com os próprios pensamentos. Mas é no silêncio que Deus fala. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta, para, respira, deixa o barulho de fora e ouve o que está dentro. E mais importante, ouve o que Deus quer dizer. Não precisa ser 1 hora. Começa com 5 minutos. 5 minutos sem celular, sem distração, só você e Deus. E nesse silêncio você vai começar a perceber os pensamentos que te dominam. Você vai ver o que está crescendo na tua mente. E aí você pode escolher o que fica e o que sai. Segundo, substitui. Não adianta só tirar o pensamento ruim. Você precisa colocar um pensamento bom no lugar. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, quando vier o pensamento, eu não vou conseguir, você substitui. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando vier, eu tô sozinho, você substitui. Deus prometeu que nunca vai me deixar nem me abandonar. Hebreus 13:5. Quando vier, eu não tenho futuro, você substitui. Os planos de Deus para mim são de paz, e não de mal, para me dar esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Você vai ter que repetir, muitas vezes, porque a mente é teimosia. Ela gosta do que é familiar, mesmo que seja ruim. Mas se você insiste, a verdade começa a criar raiz. E um dia você percebe que aquele pensamento que sempre te derrubava não tem mais poder sobre você. Terceiro, guarda a entrada. Vigia o que entra na tua mente, porque a mente é o portão do coração. Se você enche a mente de violência, de medo, de comparação, de negatividade, é isso que vai crescer dentro de você. Não é legalismo, é sabedoria. Você não planta veneno e espera colher vida. Isso significa escolher melhor o que você vê, o que você ouve, com quem você convive. Não é sobre isolamento, é sobre intenção. É sobre proteger o solo, onde Deus está plantando coisas novas. Provérbios 13:20 diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Tuas companhias importam, tuas escolhas importam, teu ambiente importa. Quarto, pratica gratidão. Gratidão é uma das armas mais poderosas contra a ansiedade, contra a insatisfação, contra a inveja. Quando você começa a agradecer, você muda o foco. Você para de olhar para o que falta e começa a ver o que tem. E isso transforma tudo. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Não só nas coisas boas, em tudo. Porque até nas dificuldades, Deus está trabalhando. E quando você agradece, você declara que confia, que acredita, que sabe que Deus não te abandonou. Quinto, confessa com a boca. Declara a palavra, não no grito, não para impressionar ninguém, mas com fé. Romanos 10:8 diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra precisa estar na boca, porque quando você fala, você ouve. E quando você ouve, você crê. E quando você crê, você age. E quando você age, você vê. Então fala, eu sou livre em Cristo. Fala, Deus tem cuidado de mim. Fala, eu tenho uma mente renovada. Fala, eu tenho paz que excede todo o entendimento. Não porque você já sente, mas porque você escolhe crer. E a fé não espera sentir para crer. A fé crê primeiro e o sentimento vem depois. Sexto, perdoa. Todo dia, se for preciso. Perdoa quem te feriu. Perdoa quem te abandonou. Perdoa quem te decepcionou. E perdoa a si mesmo. Porque sem perdão não tem avanço. E perdão
não é fraqueza. É força. É você dizendo, eu não vou deixar isso me definir. Eu escolho a liberdade. E sétimo, busca comunhão. Não dá para viver essa jornada sozinho. Você precisa de irmãos, de uma comunidade, de gente que te lembra quem você é quando você esquece. Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. A fé cresce em comunidade, a transformação acontece em comunidade, porque ali você é visto, é amado, é corrigido, é encorajado. Esses não são passos mágicos, são disciplinas espirituais, são práticas que, com o tempo, constroem uma mente forte, um coração firme, uma vida enraizada em Deus. Não espera a perfeição, espera progresso, não espera nunca cair, espera levantar de novo, e de novo, e de novo. Nicodemos não entendeu tudo na primeira conversa, mas ele não desistiu. Ele continuou. E no final da história, ele estava lá, ao pé da cruz, cuidando do corpo de Jesus, quando ninguém mais teve coragem. A transformação aconteceu, devagar, mas aconteceu. E vai acontecer com você também. Se você escolher, se você perseverar, se você não desistir, porque a promessa é essa: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Deus não desiste de você, Ele vai terminar o que começou. Mas você precisa cooperar, precisa dizer sim, precisa andar, precisa confiar. E deixa eu te dizer uma coisa antes de fechar. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso enorme. Talvez você tenha tentado mudar e não conseguiu. Talvez você tenha orado e parece que Deus não ouviu. Talvez você tenha desistido de si mesmo. Mas eu quero que você saiba, não é tarde, não acabou. Deus ainda está falando com você, ainda está te chamando, ainda está te oferecendo um recomeço. Nascer de novo não é para quem é perfeito, é para quem está cansado de tentar ser, é para quem falhou e quer levantar, é para quem perdeu a esperança e quer encontrar de novo. É para você, agora, hoje, não amanhã, não quando você estiver melhor, agora, do jeito que você está, com as dúvidas que você tem, com os erros que você cometeu. Jesus te recebe, Jesus te transforma, Jesus te faz novo. Imagina isso comigo. Você está numa sala escura há anos e você se acostumou com a escuridão. Você nem lembra mais como é a luz. Mas aí alguém bate na porta e você abre. E é Jesus. E ele não entra gritando, ele não entra condenando, ele entra trazendo luz. E aos poucos a sala vai clareando, e você começa a ver o que estava escondido, não para te envergonhar, mas para te libertar. E você percebe que não precisa mais viver no escuro, que existe outro jeito, que existe vida de verdade, e você escolhe, você deixa a luz entrar, você deixa Jesus refazer tudo. Essa é a promessa. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ele está batendo. Você vai abrir? Então agora, antes de terminar, eu quero te convidar a fazer uma coisa simples. Escreve nos comentários: eu escolho renovar minha mente. Não é mágica, não é garantia de que tudo vai mudar amanhã. Mas é uma declaração, é um compromisso. É você dizendo, eu não vou mais viver preso, eu escolho a liberdade. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque a verdade liberta, mas só quando ela chega até quem precisa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque a jornada não termina aqui. Tem mais, tem profundidade, tem verdade, tem Jesus. E eu quero caminhar contigo nessa transformação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê paz. Que Ele renove a tua mente, cure o teu coração e te faça nascer de novo, todos os dias, até que você se torne tudo o que Ele sonhou quando te criou. Em nome de Jesus. Amém.